Meus amigos, a Constituição Federal do Brasil, a nossa Constituição de 1988, no artigo 5º, inciso 37, proíbe que no Brasil ocorra o chamado Tribunal de Exceção. Ao mesmo tempo, neste mesmo artigo 5º da Constituição, no seu inciso 53, determina que o cidadão brasileiro tem direito a ser processado mediante o juiz natural. O que significa isso? Significa que a Constituição e as leis derivadas e respeitosas da Constituição determina que o cidadão comum, em regra, ele deverá responder responder a uma suposta prática de crime naquele juízo que a Constituição considera o competente, o natural, isso como forma de garantia à cidadania. Por exemplo, uma pessoa comum do povo, se ela comete um crime numa comarca tal, numa cidade tal, um crime comum, por exemplo, esse cidadão comum, esse cidadão que não tem um cargo político, esse cidadão que não tem nenhuma, não é, por exemplo, do Ministério Público, esse cidadão não é do Judiciário, uma pessoa comum do povo que comete um crime numa cidade A, por garantia da Constituição, essa pessoa tem essa garantia de saber que ele será processado num juízo de primeiro grau. Terá o direito à ampla defesa nesse juízo de primeiro grau. Depois, se tiver uma sentença desfavorável, poderá recorrer para segundo grau, que é o seu tribunal, por exemplo, estadual, de segunda instância, de seu estado. Depois, essa pessoa poderá recorrer para o Superior Tribunal de Justiça e, quem sabe, até, por fim, até o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, isso quer dizer o quê? Que um cidadão comum do povo que comete um crime nessas condições que eu acabei de mencionar, a Constituição proíbe, por exemplo, que ele, portanto comum, cidadão comum do povo, não tem prerrogativa de função, a Constituição proíbe que ele seja, diante de uma eventual prática, suposta prática delituosa cometida por ele, a Constituição proíbe que o Estado, que o sistema, o processe, por exemplo, diretamente no Supremo Tribunal Federal. Veja, se um cidadão comum do povo, supostamente praticante de um delito, que, portanto, a Constituição determina que ele tem acesso e que responda a um determinado delito no seu juiz natural, que seria, a princípio, um juiz de primeiro grau, lá da sua comarca, ou da comarca ali onde ele supostamente praticou o fato. Se, por alguma conjuntura, por algum fenômeno histórico, se resolve indevidamente processá-lo diretamente, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. Vamos dizer, este drible na Constituição e na lei é indevido. Significaria, então, que, contrariando a Constituição, quando o cidadão que deveria ser processado no primeiro grau, ele é diretamente processado na última instância, se desrespeitou aí aquele comando da Constituição Federal que proíbe, no nosso ordenamento jurídico, o chamado Tribunal de Exceção. Significa que, em determinado momento, se as autoridades se arvoram a desobedecer a Constituição e, ao invés de processar Joãozinho lá na comarca de primeiro grau, processa Joãozinho já no tribunal que aquela autoridade escolheu, porque quis escolher naquele momento para processar Joãozinho, a exemplo do STF, houve ali, ou poderia ter havido num exemplo como esse, a indevida constituição de um tribunal de exceção, desrespeitando, como eu disse, o inciso 37 da Constituição e também o inciso 53 do artigo 5º da mesma Constituição. Então veja, meus amigos, a Constituição e também a Lei Processual Penal, por exemplo, vai trazer ali todas as previsões, determinando qual o âmbito, qual a instância adequada, é uma garantia da cidadania, adequada para se iniciar o processamento criminal de alguém. Bom, diante dessas informações que eu estou agora dividindo com vocês, muitos se perguntarão, ora, e por exemplo, como explicar então o que está acontecendo
com essas pessoas supostamente envolvidas nesses fatos lamentáveis do dia 8 de janeiro de 2023 no Distrito Federal? Como explicar que essas pessoas, a esmagadora maioria delas, que não tem prerrogativa de função, ou seja, elas não deviam estar sendo investigadas no âmbito, vamos dizer, ali de uma investigação presidida por um delegado de Polícia Federal, e depois, se o inquérito apontasse indícios de autoria e materialidade delitiva, o Ministério Público Federal não devia apresentar, então, essa denúncia diante de um juiz federal de primeiro grau? Por que essas denúncias estão sendo apresentadas contra essas pessoas, supostamente invasoras daqueles espaços públicos no dia 8 de janeiro? Por que estão sendo apresentadas essas denúncias diretamente na última instância do país, do judiciário do país, diretamente no Supremo Tribunal Federal? Isso então não é um tribunal de exceção, ou seja, não é uma desobediência à Constituição? Bom, diante do que eu disse e diante daquilo que eu vou repetir para vocês, faça uma leitura do artigo 5º, incisos 37 desse artigo 5º da Constituição e também do inciso 53 do mesmo artigo 5º da Constituição e tirem as próprias conclusões de vocês. Vamos pensar juntos, vamos aprender.